Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade no estudo de João. Nós já estamos no capítulo 9. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 9. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Não esqueçam de compartilhar com pessoas que não conhecem a Bíblia, que têm dificuldade, que querem entender o que a Bíblia fala, tá bom? Se vocês estão gostando, dá um like para vocês me ajudarem também a divulgar mais esses vídeos. Mas bora lá então começar, porque ainda vai ter muita coisa pra gente aprender, hein? Hoje é João capítulo 9, nós vamos falar de algumas curas que Jesus fez e vamos continuar tendo aprendizado sobre os ensinamentos espirituais que Jesus traz para nós, tá bom? Então, capítulo 9, Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Aí Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. Porque antigamente eles falavam que os pecados eram frutos de pecados de gerações. Tá? Realmente isso é um ensinamento bíblico e a gente vê sim que existem algumas gerações que vêm com o mesmo problema, por exemplo, famílias inteiras com problemas de bebidas. Então, isso é algo que existe, mas especificamente nesse caso, Jesus está falando que não era problema de nenhum pecado, nem dele, nem do pai, né? Aí ele fala assim: é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, tinha um propósito, tá? Nessa cegueira dele. E é muito engraçado a gente pensar como doença pode ter propósito para Deus, né? Mas, gente, eu tô aqui hoje falando de Jesus fruto de uma doença que meu marido foi acometido, né? Não sei se vocês conhecem o testemunho, mas ele foi curado de uma doença cientificamente assim, impossível de cura, que é a esclerose múltipla, que ele fez o diagnóstico e simplesmente nós cremos que nunca mais teve nada. A gente refez depois do exame dele, não apontou mais nada. Então, é a obra do Senhor, né? A gente achou, quando ele achou que ele foi acometido de uma doença para morrer, né? Porque é uma doença que a pessoa vai... Hoje eu sei que os tratamentos estão melhores, tudo, mas na época ele ficou muito desesperado e falou: só vou definhar e morrer. Quando a gente achou que uma doença estava vindo para a morte, talvez esse cara estava aí cego há tantos anos, falando qual que é o objetivo, né? E nós descobrimos que essa doença do meu marido foi para trazer, primeiramente eu e ele, e toda a nossa família para a vida eterna. Porque todos nós nos achegamos a Jesus por conta dessa doença. Então o Senhor, ele usa diversas formas, né, de apresentar o teu poder, o teu amor. Por mais que pareça um paradoxo aí, né, doença com amor, mas Deus é maravilhoso, gente, porque às vezes em algumas fragilidades nossas a gente se humilha, a gente tira aquela nossa soberba, né, o nosso orgulho e fala: nossa, eu não tenho o que fazer nessa situação, eu preciso recorrer a alguém. E foi por esse motivo, por causa de uma doença, que nós nos achegamos a Deus. Tá? Então esse era o caso. Ele falou que ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Gente, olha que coisa inusitada, né? Como que Deus trabalha, tem a multiforma dele de trabalhar, ele trabalha de diversas formas. Aqui a gente vê que o cego nem pede para ser curado. A gente viu lá
no tanque de Betesda, que as pessoas ficavam lá querendo ser curadas, e Jesus perguntou para o cara que estava esperando para entrar naquele tanque: você quer ser curado? Mas nesse caso a gente vê que esse cego nem pede para ser curado. Jesus simplesmente mostra o seu poder porque ele tinha um propósito. Então, as formas de Deus atuar, elas são insondáveis, né? Então eu acho estranho quando alguém usa uma passagem bíblica: vamos pegar agora barro, vamos pôr no olho das pessoas porque isso aí cura olhos. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Todas as curas de Jesus foram para mostrar o poder dele e a multiforma dele, e como realmente ele era Deus, ele tinha todos os poderes de Deus, né? Mas não só pelas curas, mas realmente por toda a transformação que ele causava na pessoa após a cura. Né? A gente vai ler outras passagens, até depois de expulsar demônios, que as pessoas ficavam aprisionadas com demônios, e elas se transformavam, elas se vestiam melhor, elas saíam para trabalhar, elas se arrumavam. Então, assim, quando Jesus entra na nossa vida, ele parece que ele dá um banho espiritual dentro de nós, e tudo aquilo que a gente se esforçou com a nossa força para tentar sair daquele lamaçal de pecados, de vida, né, totalmente destruída, Jesus ergue, né? Então ele fez isso com esse cego. Ele não pediu, mas ele quis mostrar a glória dele. E ele falou para os discípulos: não foi por pecado nenhum. Esse cara está cego até hoje porque eu tinha que estar nesse momento agora e eu quero fazer algo que vocês vejam. Então essa atitude de Jesus impressionou, né? E o cego falou: eu nem sei quem é. Eu sei que Jesus me chamou, falou que ia passar um negócio no meu olho, e quando eu vi, estava enxergando. Mas olha onde que vai desenrolar isso aí, né? Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira, adivinha quando que era? Um sábado. Lembra que para os judeus, gente, sábado é um dia sagrado, um dia santo, onde não se faz absolutamente nada. Até hoje os judeus não fazem nada no dia do sábado, porque eles acham que tem uma áurea assim, especial no dia do sábado. Não, depois eu posso fazer posteriormente um vídeo sobre essa questão, que é um pouco polêmica, porque, por exemplo, os adventistas, eles entendem que o sábado é um dia santo, é um dia, assim, mais especial. Mas eu também enxergo na Bíblia que não, mas respeito se ele acha, porque o próprio Paulo falou assim: se a pessoa quer me adorar no sábado, amém. Se ela quer me adorar outro dia, se outro dia para ela é mais importante, amém também. Se todos os dias para ela é importante, também amém. Então, amém para quem quer, né, guardar o sábado, não tem problema com isso. Mas isso, essa cura do cego no sábado gerou mais um espanto para os judeus da época. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs a lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. Aí, gente, mais uma vez, coisas tão espiritualmente maravilhosas que ele estava fazendo na vida das pessoas, curando, né, o corpo físico dele, estava sendo criticado simplesmente porque estava sendo num dia religioso para eles. Então Jesus sempre vem trazer essa questão: parem de ser religiosos, parem de pensar que dias são mais importantes que outro, que a comida que você come vai fazer diferença na tua vida, né? Jesus fala sobre isso. Não é o que você come que vai fazer você ser uma pessoa má, é o que sai, é o que está dentro do teu coração que gera coisas más no teu corpo, né? A gente sabe hoje, que é até comprovado cientificamente, que tem muitos cânceres que são acometidos por amarguras, por sentimentos. Então ele fala assim: as coisas, às vezes seu corpo vai ser danificado não porque você pôs para dentro alguma coisa, mas o que tá é uma coisa que está de dentro e está saindo para fora em forma de doença. Então é muito interessante, né? Então ele fala assim: como que ele pode ser de Deus se ele não respeita a lei do sábado, né? E outros perguntaram: como pode um pecador... Ele também tinha esse contraponto. Tá, se ele fosse de Deus, ele não ia fazer nada no sábado, porque nós religiosos não fazemos nada no sábado, porque Moisés mandou a gente descansar no sábado. Mas também eles pensavam: mas como que o pecador faz um milagre tão grande desse? Com o poder de quem, né? Se não for de Deus. E por causa disso houve uma divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele, né? Queria perguntar para o cego: o que você acha desse Jesus aí que te curou? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Achava que estava tendo aí sei lá, um teatro, né? Eles não estavam acreditando: o cara tá vindo falar que é cego, mas não sei não. E aí por isso, porque eles estavam duvidando, eles pediram para chamar os pais desse cego e perguntaram:
esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. Como é que agora ele está vendo? Aí os pais responderam, nós sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Porque os pais dele não estavam no momento, né, que Jesus fez isso. Ele é menor de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga qualquer um que afirmasse que Jesus era o Messias. Então assim, eles queriam ver, vocês estão acreditando nesse Jesus? Só porque seu filho agora não é mais cego, né? Ele é maior de idade, perguntem a ele, os pais insistiram. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. A verdade, ele afirmou, né? Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Tipo, nós sabemos que Jesus é pecador, os judeus estão falando. E aí ele respondeu, se ele é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como que curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. Aí o homem respondeu, eu já disse, vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidor de Jesus? Vocês estão querendo saber, tão impressionados assim, né? 28. Então eles o xingaram e disseram, você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. E aí ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Olha o que o cego falou aí. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. E eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar, porque na mente judaica, quem nascia com doença eram pessoas que já tinham nascido com muito pecado, que era tipo uma pessoa que nasceu porque estava sendo recriminada, estava sendo julgada por causa das doenças dele, né, da cegueira dele. E aí o expulsaram da sinagoga. Agora nós vamos entrar na parte importante, hein, gente, que é os ensinamentos de Jesus que eu amo. Nós vamos falar sobre a cegueira espiritual. Até agora, tudo isso que estava acontecendo, desculpa, às vezes minha lente dá uma virada. Até agora nós estamos vendo uma cura física que Jesus fez, mas agora nós vamos chegar na parte importante. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando encontrou perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo isso perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Jesus respondeu, mas como vocês estão dizendo que podem ver, então vocês continuam tendo culpa. Então o que ele está falando? Judeus, vocês estão dizendo aí que são tão espiritualmente vivos, olhos abertos, entendem muito sobre Moisés, então vocês vão ser julgados, talvez pelo próprio Moisés, porque Moisés, Abraão, todos os patriarcas já esperavam a vinda desse Messias, já tinham de Deus a promessa da vinda de Jesus. Então o que Jesus está falando? Vocês na verdade têm uma cegueira espiritual, vocês estão se achando muito espiritualmente fortes, sábios, mas na verdade vocês vão ser condenados porque vocês não estão me reconhecendo. Então na verdade vocês estão cegos, vocês estão achando que vocês estão enxergando tudo, mas não estão, né? E assim Jesus finaliza essa conversa. Tá bom, gente? Eu espero vocês agora para o capítulo 10 de João. Um abraço, Deus abençoe.